Então, o Zé Milton já tem até um livro, o Repórter do Século, né? Realmente o Zé Milton é um repórter extraordinário. Grande repórter de jornal, grande repórter de revista, grande repórter de televisão. Portanto, ele é um jornalista completo. Além de tudo, ele é um escritor. Ele tem obras infanto-juvenis, tem obras sobre a guerra do Vietnã, tem uma obra sobre a música caipira. Então, ele é um jornalista completo. Defino ele como, além de um grande repórter, o maior do século, eu defino ele como um homem extraordinário. Humilde, modesto, tem um texto fantástico, muito claro, excelente texto. Está sempre ao lado das boas causas, não no sentido político partidário, mas no sentido humano. Como diretor de redação, que ele já foi várias vezes, ele continua sendo um repórter. Ele tem um comportamento de ouvir os subordinados, de trocar ideias, de trocar experiências, de fazer abertura para que a criatividade do pessoal que trabalha com ele floresça e tentar chegar perto da criatividade que ele tem, né? Como jornalista e como repórter. Então, ele é uma figura extraordinária. Zé Hamilton Ribeiro é o maior repórter brasileiro vivo, né? E muito vivo, porque ele continua trabalhando. Eu acho que é o único da minha geração, embora ele seja um pouco mais velho, que continua na rua. Eu vejo no José em cor, não, eu vejo José em preto e branco. José é um homem forte, é um homem viril, é um homem de ação. Isso não é em cor, isso não é para cor. Cor é um fricote. Ele não é homem de fricote. Então, preto e branco não tem fricote. Preto e branco é uma coisa mais de... E a cor é isso. Acho que mandei bem. A característica mais marcante do Zé Hamilton é que o Zé Hamilton, ele não só é um homem que conhece a notícia, sabe da notícia, onde está a notícia, sabe fazer a notícia e que sabe também usar um texto de literatura nessa notícia. É um belo texto, o texto dele. Mesmo em televisão, que você não lê, é um belíssimo texto. Então, o Zé Hamilton, a gente diz que ele é o príncipe dos repórteres porque ele assimilou todas essas coisas. Eu tenho hoje um pouco mais de 50 anos de reportagem. Isso só prova que eu sou um repórter velho. E velhice não é de se gabar em profissão nenhuma. E nesse tempo todo de reportagem, eu dizia que eu tinha aprendido duas coisas, mas agora eu aprendi mais uma. As duas que eu tinha aprendido antes eram azeitona preta tingida. E, em geral, nos banheiros, torneira quente é do lado esquerdo. Agora aprendi mais uma, que é de ovo de cobra não sai canarinho. Agora, fora dessas três coisas, para ser repórter, para continuar trabalhando como repórter, tem que aprender todo dia. Porque muitas vezes o que você sabe hoje já não serve para amanhã. Tem uma coisa interessante, o Zé Hamilton quebra um paradigma interessante. Quando a reportagem é muito boa, você não sabe quem fez. Quando você sabe quem fez a reportagem, a reportagem não é boa. Zé Hamilton não. Zé Hamilton e reportagem é a mesma coisa. Não tem um repórter, não tem a reportagem, tem uma fusão, tem uma alma só. Zé Hamilton é a alma da expressão rural brasileira. Pois é, eu fiz uma vez, mais ou menos com brincadeira, uma formulação meio algébrica, assim. Cada coisa é o seguinte, então uma grande reportagem tem que ter um bom começo, BC. Se ela não tiver um bom começo, o leitor desiste de ler. Começa a ler, não acha bom, desiste, aí não adianta nada o resto. E tem também que ter um bom final,
Porque a reportagem não pode morrer, não pode cair morta. Ela tem que terminar deixando a sensação de quero mais. E o que você põe no meio? Aí é a parte de baixo. É T vezes telinha. T é trabalho e telinha é talento. Quanto de trabalho e talento que você tem que pôr em cada reportagem? A potência N, quer dizer, a potência necessária. O que for preciso de trabalho e de talento, você tem que pôr para fazer uma boa reportagem. Vejo assim a experiência dele, em realidade, como um certo pioneirismo no que hoje é chamado e ganhou esse nome, jornalismo científico, que é trazer para o grande público descobertas científicas que, em geral, só circulavam por revistas acadêmicas, só entre os pares. Então, a linguagem técnica predominava e ele traz para o grande público de uma forma agradável, de uma forma compreensível, de uma forma esclarecedora e interessante. O Zé Hamilton ganhou prêmios, grandes prêmios, aí, prêmio ESSO, com matérias científicas dificílimas de fazer, né? Transplante, essas coisas e tal, que nós jornalistas não entendemos nada disso. E ele tem essa humildade de aceitar que não entende, e aí tem que falar com muita gente para poder entender e poder explicar para os outros. Então, a realidade surgiu em função de circunstâncias que não existem hoje. Agora, que no Brasil há lugar para uma revista de leitura, de grandes reportagens, de reportagens bem feitas, de profundidade, eu acho que existe lugar, e digo isso com muita certeza porque existe lugar para essa revista nos Estados Unidos, existe lugar para uma revista desse tipo na Europa. Por que não vai existir no Brasil? Ou nós somos, assim, muito inferiores? Às vezes me pergunto, o que leva um repórter a atuar numa situação de risco? Seja numa guerra ou seja nos morros do Rio de Janeiro. Eu respondo assim, ó, um pouco é vaidade. Você não vai encontrar nenhum repórter que não seja vaidoso, principalmente de televisão. Então, um pouco vaidade, um pouco espírito de aventura, um pouco ambição profissional, de querer subir na carreira, um pouco de falta de juízo. E aí muito, muito mesmo daquilo que o repórter tem consciência ou tem a ilusão de que ele deve estar onde os fatos estão acontecendo, seja para ser uma testemunha da história, seja para denunciar o que ele vira ali de iniquidade, de preconceito, de prepotência, de abuso de poder, de violência e de crueldade. O telefone que é o mais incômodo nas viagens dele. Se toca o telefone fora de hora, isso ainda depois de tanto tempo, isso ainda me toca. Porque foi com um telefonema, assim, numa manhã, que eu fiquei sabendo do acidente no Vietnã, né? É evidente que a guerra, em função do que aconteceu lá, me marcou fisicamente, inclusive, né? Enquanto que as reportagens outras me marcaram psicologicamente, emocionalmente, mas a vida anda, né? E uma coisa substitui a outra. Olha, eu acho que tem 3 coisas sobrando no mundo: criança abandonada, cachorro abandonado e livro ruim. Então eu já escrevi vários livros, mas sempre com o cuidado de não ser um fator a mais desse lixo das livrarias, né? Você entra em qualquer livraria, você vê que se você conseguir salvar 10% ali, está muito bom. Geralmente, mais de 90% é livro ruim. Dos livros que ele escreveu, francamente, o que mais me toca é o gosto da guerra, né? Uma coisa de que eu não participei, eu não escrevi esse livro, mas eu vivi esse livro, né? A bomba da perna foi uma bomba na família também, né? Cada personagem dos tropeiros tem muitas histórias para contar. Elas estão sendo recolhidas também pelo repórter José Hamilton Ribeiro e vão fazer parte de um livro.
A linguagem da televisão tem uma dinâmica que não permite, às vezes, descer a pormenores, dar detalhes de uma situação, ou então, por exemplo, num acontecimento histórico, dar o devido contexto em que aquilo se deu, os personagens, a importância histórica, às vezes sociológica de um fato. Então, um livro que venha atrás de uma série de TV, eu acho que é um complemento, é uma completação de informação. Apesar de ter sido um jornalista que é uma celebridade, mas ele nunca teve nenhum deslumbramento com isso, ele nunca deixou de frequentar o sindicato, participar de assembleias, de várias diretorias, participou do lançamento, digamos assim, do jornal do sindicato, e nós fizemos o jornal lá durante cerca de 2 anos sem falhar uma edição. Não, eu acho que uma coisa boa, né, é que vocês, né, a classe de vocês, estudantes, assistam o programa Globo Rural. Eu sei que é difícil, porque é domingo de manhã, todo mundo quer dormir e tal, mas é o melhor programa até hoje da televisão brasileira e um exemplo de bom jornalismo, né? E o Zé Hamilton faz parte desse. Se tiver matéria dele, melhor ainda, né? Ele com o seu lado de busca, né, de personagens, ele com esse seu lado de conversa faceira, o seu jeito simples de fazer reportagem, de contar história, é muito agradável. Você, como repórter cinematográfico, não precisa se esforçar muito para fazer uma boa parceria com ele, porque ele traz para você as coisas bonitas, as coisas boas, e a câmera vai lá e documenta até em São Paulo, sabe? Na cidade de São Paulo a gente consegue, com o Zé Hamilton, fazer uma matéria bem agradável. Aqui, o José não é para ficar passeando de barco todo domingo e falando de peixe, de boi e de natureza, não. Ele é um homem de enfrentar a humanidade e descobri-la nas suas idiosincrasias e nos seus desencantos e descobrimentos. Não é para ficar falando de... Não vejo isso, eu falo ele como fã dele, né? Não é um homem, porque é muito sossegado você ficar falando de boizinho, de peixinho, de ecologia. Não é para ele, isso eu estou fazendo um elogio ao talento de José, está entendendo? Que ele é tão versátil que ele consegue ser também muito bom nisso que ele faz. Mas eu, como fã dele, queria que ele tivesse outras matérias, que também hoje já não tem mais lugar para ele, porque o romantismo acabou. O sonho acabou. O que eu aprendi com o Zé Hamilton? Aprendi uma coisa interessante. Ouvir. Você ouvir a riqueza do rural, aquela expressão verdadeira que sai de dentro do cidadão. Aquele cara humilde, aquele cara que está numa alegria imensa por te receber. Ele não sabe o que fazer com você. O Zé Hamilton, quando chega num lugar assim, o cara não sabe o que fazer. Se é uma polenta, se é uma galinha com quiabo, não sei o que é. É uma coisa... Então eu aprendi isso, aprendi a ouvir. Tem homens, como Oscar Niemeyer, que, assim, né, que tem que viver mais de um século, sabe? Tem que viver séculos. O José é um desses homens de exemplos, né? Da maneira que dele trabalhar, dele ser profissional. Então eu não vejo José assim... Queria que o José vivesse os 300 anos, né? E que fizesse aquelas coisas tão maravilhosas dentro de um jornalismo, se pudesse voltar a ser romântico, que ele continuasse a fazer aquilo que eu conheci ele fazendo. O passarinho vivia numa ilha, uma grande floresta, né? Ele vivia lá, tinha um ninhozinho dele, os filhotes, e aí pega fogo na floresta. Aquele fogo pavoroso, está queimando tudo. Então o passarinho vê que esse fogo vai queimar o ninho e vai queimar os filhotes dele. Um passarinho pequenininho. Então o que ele faz? Ele pula no mar, molha as asinhas dele e vai em cima do fogo e balança as asas para cair aquela gotinha de água para apagar o fogo da floresta, né? Aí um urubu que estava do lado falou para ele: mas passarinho, você é bobo? Você acha que com isso você vai apagar o fogo? Ele falou: ó, talvez eu não apague, mas a minha parte eu faço.